Hoje, a gente vai mergulhar num conceito bem profundo, o de liberdade. Mas veja bem, não é uma liberdade qualquer. Vamos explorar essa ideia pelos olhos do mestre espiritual Paramahansa Yogananda. É uma jornada para a gente se perguntar: o que significa ser livre de verdade? E bem, essa jornada começa agora. E para começar, já vem uma pergunta que, olha, dá o que pensar. A gente pode andar por aí, ir e vir, fazer o que quiser. Mas será que isso quer dizer que a nossa mente está mesmo livre? Essa liberdade que a gente vê por fora reflete o que a gente sente por dentro? Pois é. E essa pergunta já abre a porta para a nossa primeira parte aqui, a ilusão da liberdade. Vamos entender melhor essa diferença entre a liberdade do corpo e uma, digamos, escravidão que acontece por dentro. E olha só que contraste maluco. Por fora, uma pessoa pode parecer o suprassumo da liberdade, né? Capaz de realizar tudo que a imaginação manda. Mas e por dentro? A história pode ser bem diferente. Pode existir uma verdadeira prisão, sabe? Feita de paixões descontroladas, de caprichos, de hábitos que só servem para satisfazer os sentidos. Então, o ponto crucial é este aqui. O que Yogananda chama de liberdade aparente. Sabe, é aquela liberdade que a gente vê, que a gente sente no corpo, mas que pode estar, na verdade, escondendo uma realidade onde a mente não é dona de si mesma. Tá, mas o que nos aprisiona então? Que forças são essas? É exatamente isso que vamos ver agora na segunda parte, ao falar sobre as correntes invisíveis. E aqui estão elas. E olha, não são correntes de metal, não, mas podem ser tão ou até mais poderosas. Estamos falando de caprichos, paixões, hábitos e desejos que, quando não são guiados pela razão, acabam se tornando nossos mestres. O próprio Yogananda nos dá um alerta bem sério sobre isso. Ele diz que as amarras dos instintos prendem com mais força do que correntes de ferro. Pensa bem, correntes de ferro a gente vê são externas, mas esses laços dos hábitos eles são internos, invisíveis e, segundo ele, muito mais fortes. E aqui vem a parte mais desafiadora. Se alguém está preso com correntes de verdade, outra pessoa pode ir lá e libertá-la, certo? Mas e as correntes internas, aquelas que nós mesmos criamos com nossos hábitos? Ah, essa é uma batalha pessoal. Ninguém pode lutar essa guerra no nosso lugar. Isso provoca uma reviravolta na nossa história. Peraí, se a prisão é interna e as correntes fomos nós que impusemos, então quem é o prisioneiro e quem é o guarda? A resposta pode ser bem surpreendente. A primeira parte da revelação é um chamado bem forte à responsabilidade. Nessa perspectiva, somos nós que criamos a nossa própria prisão, forjando as grades dos maus hábitos e de um destino autoimposto. Mas logo em seguida, a segunda parte traz um poder imenso. Porque se fomos nós que criamos a prisão, isso significa que a chave para a liberdade também está nas nossas mãos. A mesma força que construiu as grades é a força que pode derrubá-las. Esse gráfico ajuda a gente a visualizar a ideia central. Claro que as coisas de fora têm seu peso, não dá para negar. Mas o verdadeiro juiz do nosso destino, aquele que dá a sentença ou concede a liberdade, somos nós mesmos. É a nossa razão, a nossa vontade, o nosso discernimento. Ok, se a chave está com a gente, como é que a gente faz para forjá-la? É isso que esta seção descreve, as ferramentas práticas que Yogananda oferece para alcançar a tão sonhada liberdade interior. E aqui temos um processo bem claro. A meditação é apresentada como uma forma de literalmente reconfigurar o cérebro. A força de vontade, para a gente fortalecer essa convicção de liberdade. O autocontrole, que é como se fosse o terreno fértil onde a liberdade vai crescer. E, por fim, a sabedoria, que age como um fogo que purifica os hábitos antigos. Essa citação reforça a meditação como a ferramenta principal. É a serra que vai cortar as barras da prisão que a gente mesmo construiu. E a lógica é simples. Quanto mais se usa essa ferramenta, mais livre a gente se torna. E o que acontece quando essas barras finalmente são cortadas? A gente chega na parte final, que descreve o estado de verdadeira libertação, o objetivo de toda essa jornada. O contraste final é entre dois caminhos. Obedecer ao ego, com todos os seus desejos e apegos, isso leva à escravidão. Já obedecer à alma, a nossa natureza mais profunda, isso sim leva à libertação, à paz e a uma sensação de unidade com tudo. A liberdade de verdade, então, vem de uma mudança de perspectiva. É entender que esta vida é como um sonho, uma peça de teatro, e escolher,
não ser um escravo dos papéis que o corpo e a mente nos impõem. E a questão que fica é, qual é a sensação de despertar? O que acontece quando essas correntes, que pareciam tão reais, simplesmente se dissolvem no ar? E a resposta está nesta realização, tão bela e tão simples. As correntes eram parte de um sonho, uma ilusão criada pela própria mente. Ao despertar para a verdadeira natureza do ser, a gente percebe que a liberdade sempre esteve lá. Os pés sempre estiveram livres.